Olá, conhecido como profissional que guarda a saúde das crianças, o pediatra é uma figura essencial para o desenvolvimento dos pequenos até a fase da adolescência. O bate-papo de hoje é com o médico pediatra José Cardoso Oliveira, o Dr. Zezinho. Então fique ligado nessa entrevista. Eu sou Léo Demeter e este é mais um Câmara Entrevista. A pediatria passou a existir como campo de conhecimento e profissão da medicina há pouco mais de 2 séculos. Ela foi criada em 1880 na Europa e chegou ao Brasil em 1910 após a organização de alguns médicos e dando origem à centenária Sociedade Brasileira de Pediatria, a SBP. É o ramo da medicina que cuida das nossas futuras gerações. Quem bate papo com a gente aqui hoje é o pediatra Dr. Zezinho. Ele nasceu em Extrema em 1960 e é casado com a farmacêutica Marina Marques de Oliveira, com quem tem 3 filhos, Marília, Cauê e a Elisa. Formou-se em medicina em 1994 pela Universidade de São Francisco, em Bragança Paulista, e também trabalhou em hospitais aqui da cidade, como o Hospital Maternidade São Lucas, e hoje ele atua na rede municipal de atenção básica e em clínica particular. Bem, antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, doutor Zezinho, eu queria agradecer a participação conosco aqui no Câmara Entrevista. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, eu que agradeço pelo convite. É importante a gente trazer informação aqui para a população sobre pediatria, que é um ramo que o senhor está há muitos anos, né, doutor Zezinho? Estou aí quase 30 anos. Há muito tempo, né? Muita gente passou pelas suas mãos, né, doutor Zezinho? Isso. Bem, eu queria perguntar, iniciar o nosso bate-papo aqui, o senhor morou a vida inteira aqui em Extrema. Como é que foi a sua infância, adolescência aqui em Extrema? Conta um pouco pra gente, doutor Zezinho. Então, eu nasci em Extrema, meus pais nasceram aqui, meus avós nasceram aqui. Na família da cidade, né? Então, quando tinha a minha infância, Extrema é uma cidade muito pequena, né? Tem algumas ruas calçadas com pedras, a maior parte era rua de terra, onde a gente, na infância, brincava muito. Era aquela coisa bem peculiar, bem do interior mesmo, né? Bem do interior, aquelas brincadeiras que não tinha maldade, né? Porque antigamente não tinha, né, videogame, esses meios eletrônicos, então a única brincadeira da nossa infância era mais na rua, jogando bola, peão, essas coisas todas. Bacana. Doutor Zezinho, conta um pouco pra gente também sobre a sua fase escolar aqui no município, até chegar à vida acadêmica, onde o senhor estudou, até chegar à fase universitária. Então, eu estudei aqui na UDET de Valadares, fiz, antigamente era o grupo, depois foi o ginásio, o colégio eu fiz em Bragança. Aí eu fiz um cursinho objetivo em São Paulo, na Avenida Paulista. E depois, alguns anos, eu consegui entrar na Faculdade de Medicina, fiz a Universidade de São Francisco. Aqui em Bragança Paulista. Exatamente. Aí fiz lá os meus 6 anos. Após eu prestei uma prova de residência médica para a pediatria, onde eu fiz mais 2 anos de especialização em pediatria. Hoje é 3, mas na minha época era 2 anos. Eram 2 anos. Isso. Bacana. E o senhor se especializou em pediatria. O senhor teve alguma influência de algum parente, de algum amigo na escolha dessa profissão, doutor Zezinho? Não, nenhuma. Da pediatria? Sempre gostou de criança? Da pediatria é o seguinte, quando você faz o curso de medicina, você passa por vários módulos. Sim. Clínica cirúrgica, ginecologia. E quando eu passei pela pediatria, eu senti uma afinidade pelas crianças. Maior, né? Eu senti que era um mistério você fazer o diagnóstico, porque criança não sabe falar, Sim. pequeninas. Então você pede informação para o avô, para a mãe, para o acompanhante, né? E esse mistério que chamou a atenção, porque o pediatra ele se envolve com a família para chegar a um diagnóstico e um tratamento. Exatamente. Então foi isso que me chamou a atenção no módulo da... Eu posso dizer então que o pediatra é o médico da família? Exatamente. Porque ele se envolve, né, com todos, né? Bacana. E vou fazer uma curiosidade, foi uma pesquisa que eu fiz, de acordo com o site Médicos do Brasil, o senhor é considerado um dos profissionais mais reconhecidos, recomendados e com melhor avaliação aqui da nossa região. Eu queria, como é que o senhor avalia essa análise? Como é que o senhor enxerga essa avaliação, doutor Zezinho? Nossa, eu nem sabia, eu fiquei sabendo agora, eu fiquei até emocionado, porque, assim, eu dediquei a minha vida toda às crianças, né? Fiz o máximo de mim para fazer o diagnóstico, sempre acolhi os pais, as mães, e tratei todo mundo da mesma forma, como ser humano. Acho que foi isso que veio... Muita gente passou pelas suas mãos aí, hoje é reconhecida. 30 anos. Bastante tempo.
Bem, uma outra pergunta. A puericultura, ela contribui para minimizar os riscos que podem interferir no desenvolvimento físico e mental das crianças. A gente pode dizer que ela é uma subespécie, mas uma subespécie dentro da pediatria, doutor Zezinho? A pediatria é o seguinte, ela tem que classificar, geralmente, mais no interior, a gente faz tudo. Cidade grande existe uma classificação do neonatologista, que atende os primeiros meses de vida da criança. Aqui no interior sempre a gente faz tudo. Sim. Mas a puericultura, ela é muito importante, porque ela vai dizer o futuro da criança. Sim. Então ela tem que vir mensalmente, pesar, medir, ver perímetro cefálico. Aí o pediatra vai orientar a mãe, né, sobre alimentação, vacina. Sim. Então a puericultura é muito importante no desenvolvimento físico e mental das crianças. Bacana. Outra pergunta, doutor Zezinho. Uma gestante, ela deve, numa primeira consulta, o que ela deve saber do pediatra? O que ele leva em conta nessa primeira consulta de uma pediatra? O pediatra é o seguinte, ele vai orientar a mãe. Primeiro, ele vai dar uma fortalecida que a mãe, a partir do nascimento, ela tem que oferecer o leite materno. O leite materno é essencial para o resto da vida. Ela vai ser orientada sobre a vacinação, cuidados com o coto umbilical. Então, nós vamos dar uma orientação sobre ela ficar preparada para ter um bom cuidado com o seu recém-nascido. Recém-nascido, né? Tá bom? E quais são os alimentos, doutor Zezinho, que a mãe deve evitar durante a amamentação? Tem alguns alimentos que devem ser evitados? O que mais, assim, te orienta é evitar... tipo Coca-Cola, café, temperos fortes que vão passar por leite materno e geralmente vão gerar um pouco de cólica nos recém-nascidos. Então tem alguns alimentos que a gente orienta a não ingerir durante a alimentação. Quando é um exclusivo, né? Só faz só uso do leitamento materno. Quando tem outros alimentos, aí tudo bem. Não tem problema, né? E vamos falar um pouquinho sobre vacinação. Quais são as vacinas e exames recomendados pelos pediatras após o nascimento do bebê? Qual que é a importância, doutor Zezinho, de se manter atualizada essa carteira de vacinação? Sobre a vacinação, assim, importantes são todas, mas logo quando nasce já faz a hepatite B e a BCG. São as duas mais importantes. Né? Aí vem uma série de vacina que a mãe tem que procurar o centro de vacinação e fazer todas as vacinas certo na data, porque ela vai garantir, vai evitar que a criança tenha algumas patologias futuras. Entendi. Né? Então, carteirinha de vacinação em dia é fundamental. É importante manter atualizada, né? Bacana. E a gente sabe também é importante o check-up logo nos primeiros meses de vida, né? Esse histórico da criança. De que forma a realização de exames de rotina ele auxilia na saúde do bebê, doutor Zezinho? Então, assim, na própria puericultura, você vai todo mês pesar a criança, você vai medir, vai ver o perímetro cefálico. Se você achar, concluir que alguma coisa não está dando certo, por exemplo, o peso está ficando desnutrido, né? O perímetro cefálico não está crescendo o suficiente, então problema, a criança vai ter algum problema futuramente neurológico. Então, todos esses exames durante a puericultura, nós vamos procurar orientar a mãe, se tiver qualquer alteração, encaminhar para um especialista. No caso, um neurologista, se o perímetro cefálico ficar menor ou maior, né? Consegue identificar um eventual problema e encaminhá-lo para um especialista da área, né? Consegue. Tá. A gente também sabe que é impossível identificar problemas futuros em exames feitos logo no início do nascimento do bebê. Se isso acontece, doutor Zezinho, se logo nesse exame o pediatra identifica um problema futuro, o que ele indica que seja feito? Você fala após o nascimento. Isso. Então, geralmente já é de praxe, por lei federal, existe o teste do olhinho, né, que a gente faz o teste do reflexo vermelho, que previne, assim, você identificar previamente catarata congênita, né. Tem o teste do pezinho. Que é o famoso teste do pezinho, né? Então, obrigatório, não necessário, né? Aí depende, o pediatra vai ver, se tiver alguma alteração, já vai procurar a corrigir, entendeu? Então, são os exames mais básicos no nascimento que a gente consegue identificar. Ou, às vezes, assim, problema no quadril, também dá para identificar sobre um chamado ortolane, né? Quando vem positivo, ele caminha para o ortopedista, a criança vai ter dificuldade para andar.
Então tem várias patologias, se eu for falar, são várias. São inúmeras, né? Que a gente consegue evitar ou melhorar a qualidade de vida da criança, se você encaminhar antes. Importante. Tá bom? E é comum, doutor Zezinho, as pessoas mudarem de pediatra aí durante a infância, adolescente. A gente sabe que os filhos crescem, mas existe aquela questão da confiança com o pediatra. É comum essa mudança? É comum. Assim, às vezes muda do pediatra, e às vezes passa comigo, passa com outro, mas acaba voltando também, entendeu? Vira tipo uma família, porque vai e volta, depois vem com os filhos, vem com o neto. É muito legal, então, bacana. É bacana. O trabalho do pediatra, ele continua assim que ele sai do consultório, doutor Zezinho? Geralmente. Somente quando estava no hospital, o telefone... Não para. Até hoje, a mãe liga, pede orientação. Hoje, como o meio está mais moderno, através do WhatsApp, toda hora, final de semana, feriado, geralmente alguma mãe tem alguma dúvida e a gente ajuda a esclarecer, orientar, entendeu? O senhor costuma passar o seu WhatsApp das consultas? Geralmente quando pede, sim. Quando pede, né? Mas eles descobrem, sempre estão informando, mas não, eu também fico satisfeito. Feliz por orientar a mãe. Às vezes a mãe está numa pura noite, uma febre e tal, uma orientação sua já é o suficiente para a mãe. Entendeu? Bacana. E uma outra pergunta aqui. Com acesso quase que universal à internet, muitos pais buscam diagnóstico no famoso Dr. Google, né? Infelizmente aí. E chega ao consultório já com o diagnóstico pronto. O que o senhor pensa a respeito disso? Olha, isso é comum no consultório hoje em dia. A mãe vê um resultado de exame, por exemplo, ela vai e consulta. Ela chega desesperada, achando que já é uma leucemia, que é uma doença grave. E muitas vezes não é. Não é. Entendeu? Então, acho assim, tem que procurar o profissional. Olhar o Google é um direito que ela tem, mas às vezes elas ficam desesperadas, precisa de sobre medicação, então é o maior perigo. A automedicação é uma coisa muito grave, né? Certo é sempre consultar o médico, no caso o pediatra, para a gente poder orientar, entendeu? E muitas vezes chega o diagnóstico correto. Exato, tratamento correto. Importante. Tá bom? Bem, uma pergunta pessoal para o senhor aqui. A gente sabe que o pediatra, ele cuida do maior patrimônio da espécie humana, que são os nossos filhos. Qual que é o sentimento que o senhor tem de tamanha responsabilidade nas mãos, doutor Zezinho? A responsabilidade é muito grande, né? Eu costumo falar para a mãe muitas vezes, desde que eu formei, que eu costumo tratar os filhos dela como se fosse o meu filho. Ela pergunta para mim, o senhor tem certeza? Me fala, mãe, eu estou te passando o que eu passaria para o meu filho. Então, a gente gira um elo de confiança familiar em tudo. Então, essa é a orientação que eu tenho aqui, minha posição. Bacana. Bem, aí a gente sabe que também o tempo vai passando, né? E os antigos pacientes pediátricos, eles começam a aparecer no consultório para trazer os filhos. Como é que é esse reencontro, doutor Zezinho? É muito interessante. Eu já tenho até as filhas, né? Os meus pacientes vêm com os filhos e geralmente a gente conhece a mãe. Que eles ficam ausentes do consultório, né? Porque quando a criança é pequenininha, eles vêm passando constantemente e tal, aí chega 6, 7, 8, eles somem. De repente, depois de 10, 15 anos, eles voltam. Reaparecem. Aí você não conhece o paciente, mas você conhece a mãe. Você já conhece a mãe, tudo sobre já como ela cuida da mãe, como ela cuida da filha, e a filha vai cuidar da filha dela, entendeu? É muito interessante. É um reencontro muito feliz. É muito gostoso, é muito gratificante. Bacana. É muito gratificante. Bem, eu queria agradecer a sua participação conosco aqui no Câmara Entrevista. A gente está encerrando ao final do nosso bate-papo aqui e agradecer essas informações que o senhor trouxe aqui para o Câmara Entrevista. Obrigado pela participação conosco aqui no nosso programa, doutor Zezinho. Eu que agradeço a todos vocês pela participação e meu muito obrigado. Então é isso. Conversamos com o médico pediatra José Cardoso Oliveira, o conhecido Dr. Zezinho. Bem, obrigado também a sua presença aqui conosco no nosso programa. Até o próximo Câmara Entrevista. Um abraço. Tchau.